não é incomum, não é incomum você ver um síndico reclamando de uma conduta de morador antissocial. Então, você tem morador que agride funcionário, condômino, né, ou morador inquilino, tanto faz, agride funcionário. Você tem condômino que, de repente, verbalmente agride funcionário, que agride vizinho, fisicamente, verbalmente. Eu relatei para vocês no grupo, e vou passar aqui para o pessoal, a minha experiência com o condômino antissocial. Ele, para vocês terem uma ideia, antes mesmo de eu ser síndico, ele já dava problema no condomínio. Uma vez eu ia levar o meu filho para a escola, meu filho fazia aula de música, meu filho toca alguns instrumentos, na época ele estava aprendendo a tocar sax e fazia aulas aos domingos. Eu, domingo de manhã, o rapaz, para você ter uma ideia, ele mora no mesmo andar que o meu, o carro dele ficava estacionado ao lado do meu, e esse rapaz casado, né, ele então parou do lado do meu carro, cruzou os braços assim, perto da janela do meu carro, como se estivesse assim encostando o nariz na janela, com uma forma ali de me intimidar. E naquele momento eu abri o vidro, abri a porta para entender o que estava acontecendo. Eu estou contando para vocês essa história para vocês entenderem, porque eu vou fazer uma aplicação sobre isso, para vocês entenderem erros e acertos. Eu sempre tenho trabalhado com isso para ajudá-los a não cometerem os mesmos erros e se pautarem nos acertos, e assim na vida de síndico, na vida de vocês como síndicos ou como futuros síndicos, vocês terem êxito, né? Mais êxito, mais vitórias do que derrotas. E naquele momento, veja, eu como pai, na frente do meu filho ali de 9 anos de idade, 10 anos eu acho, 9, 10 anos, ele então se posicionou de uma determinada forma que eu não tive escolha a não ser me posicionar, sair dentro do carro, porque eu pensei que eu ia apanhar dentro do carro, na forma como ele estava ali, de forma ameaçadora. Falei, vai fazer alguma coisa? Então eu abri a porta do carro e encarei ele, e naquele momento a esposa dele veio, o puxou pelo braço e o tirou dali. Ele já tinha dado problemas com vários outros condôminos, ele tinha tido problema com... Normalmente ele perseguia crianças no condomínio, botava as crianças para correr, o cara meio maluco, meio paranoico. Nessa circunstância toda, ele passou-se o tempo, ele parou de me perturbar, houve ali por parte do síndico da época, porque outros condôminos relataram essa situação de antissocial. Tinha uma mulher que estava tomando medicamentos assim fortes, né, porque ficou psicologicamente abalada. E eu lembro que na época eu, como vamos dizer assim, responsável da minha unidade, eu não abri boletim de ocorrência. Esta senhora, essa outra condômina, ela e mais um outro abriram boletim de ocorrência. Para vocês terem uma ideia, esse rapaz chegou a apanhar de porteiro aqui no condomínio, para vocês verem como a situação, né? Um condomínio de classe média, um condomínio de pessoas assim financeiramente e de escolaridade boa. Então, aquele barraco que estava acontecendo era muito esquisito para todo mundo. Situação em que teve gente que entrou com ação, teve gente que não entrou com ação, ele foi questionado, foi advertido, foi multado, e porém ele ficou, vamos dizer assim, inerte 1 ano e meio, 2 anos, e depois, quando eu assumi como síndico, ele voltou a ter aquelas atitudes antissociais. Um dos fatos ocorridos é que ele, como sempre perseguia, eu falei para vocês, crianças, jovens, né? Ele tentava amedrontar as crianças. Uma moça no hall do condomínio, conversando com outras 2 amigas, ela estava com pinos na perna e ele chegou com aquela forma ameaçadora
ela, com medo, pegou as suas muletas ali e tentou correr com a muleta. Infelizmente, ela caiu e foi uma complicação séria, porque ela estava com pinos na perna, ok? Os pais entraram com boletim de ocorrência e tal, mas não deram entrada numa ação civil. Na época, eu apliquei multa máxima nele, o máximo de multa que eu podia aplicar, eu apliquei, e levei o caso para a Assembleia para que a gente pudesse, então, votar e ter autorização dos condôminos para que estes condôminos, então, para que o condomínio pudesse entrar com ação para expulsão dele. E aqui, então, que eu quero, depois de vocês entenderem a situação, mostrar que esse tipo de situação você pode ter no seu condomínio, ou se já teve, ou pode vir a ter, com pessoas que são estudadas ou não. Ele, uma pessoa bem estudada, tinha um ótimo emprego, trabalhava numa área que exigia muito do intelecto, e ele sabia exatamente os momentos de fazer a maluquice dele, mas ele não rasga dinheiro, tá? E ele também sabia exatamente os momentos de se afastar e deixar a coisa esfriar para não piorar a situação dele. Sabia ou sabe até hoje, né? A ponto de, algum tempo atrás, ficaram sabendo, por exemplo, que ele estava fazendo parte em uma paróquia como orientador espiritual na catequese para crianças. Olha que bipolaridade, que maluquice tudo isso que eu estou comentando com vocês. Veja a situação. Passando por tudo isso, o que o meu advogado disse? Não entra com a ação porque vocês vão perder. Tá? Não entra com a ação porque vocês irão perder. Ninguém gosta, ninguém quer entrar numa ação para perder. A gente quer entrar numa ação para ganhar. E aí eu fui entender, então, por que nós corríamos um grande risco de perder. Eu vou colocar aqui, então, para vocês quais seriam os passos corretos e aonde foram os erros, e esses erros beneficiou o morador antissocial, a ponto de nós estarmos, no momento, aguardando uma nova, vamos dizer assim, recaída, caso haja, para seguir os trâmites corretos para entrar com a ação contra ele. Então, vamos lá. O primeiro passo, quando alguém é agredido verbalmente ou fisicamente dentro do condomínio, esta pessoa, veja, não é o condomínio, é a pessoa, precisa abrir um boletim de ocorrência. É o passo número 1. Não adianta nada do que você venha fazer sem este primeiro passo terá sucesso. Imagine que a construção de uma casa sem alicerce, você pode até construir paredes, porém, vindo vento ou qualquer tremor, né, essas paredes vão cair. Tá? Então, o primeiro passo é boletim de ocorrência. Juntamente com esse boletim, solicitar uma medida protetiva de distanciamento. Ou seja, o indivíduo é chamado na delegacia ou a própria polícia vem até a casa dele e diz para ele que, a partir daquele momento, ele não pode ter mais do que X metros de distância, né, menos do que X metros de distância, até que a ação seja julgada. Isso é um boletim de ocorrência com solicitação de medida protetiva. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que precisa ser, então, aplicado, é entrar com ação. De novo, o primeiro passo é feito pelo condômino que sofreu. O segundo passo é feito pelo condômino que sofreu. A ação, ela precisa estar em nome daquele que sofreu, né, ali, passou pelaquela situação. E é aqui que, normalmente, a coisa não acontece. O condômino chega para o síndico
e exige do síndico uma solução, sem que ele tenha tomado a primeira e a segunda solução. Você, síndico, você vai acabar se envolvendo numa questão. Imagina, o cara agrediu alguém dentro do seu condomínio. Chamar a polícia. Quando a polícia chega, a polícia vai chamar 3 pessoas. Vai chamar quem ligou, o acusado, para que possa lhe conversar, e vai chamar o síndico ou um representante do condomínio. Normalmente é o síndico ou o subsíndico que participa disso. E ali vai ter uma conversa. E eu cheguei a participar de situações assim, extremamente terríveis, tristes, né? Estou falando de uma época que eu era síndico voluntário, morador no mesmo condomínio que administrava. Bom, depois disso, vem o terceiro passo. O terceiro passo é entrar com a multa. Para você aplicar uma multa, você é obrigado, como síndico, seguindo o regulamento e a convenção do seu condomínio, você é obrigado a declarar o motivo da multa, né? Aí cada convenção, cada regimento interno tem a sua forma de agir. Mas na maioria dos casos é igual, aonde o síndico é obrigado a enviar um informativo, olha, você está sendo, né, multado, isso tem que estar protocolado, você está sendo multado por conduta antissocial, porque no tal dia, conforme testemunha A, testemunha B, você fez isto e aquilo outro. E por conta disso você está sendo multado. Esse é o procedimento. Aí, veja, de 3 ações, essa foi a primeira ação que o síndico realmente teve que agir sozinho. Ele começou a agir. A anterior, ele, no máximo, acompanhou, né, o recebimento ali da viatura da polícia que vai acariar, né, vai colocar todas as partes envolvidas, né? Vai, então, estar ali a pessoa que reclamou, o reclamante, aquele que é o acusado e o síndico representando o condomínio. Bom, depois da multa, vem uma ação muito importante e que muitos síndicos erram, chamada tentativa de conciliação. Você precisa registrar que houve uma tentativa de conciliação. Vou falar para você, isto é apenas pro forma, porque normalmente a pessoa que apanhou ou que sofreu qualquer tipo né, ali de injúria, né, ele não vai querer reconciliar, ele quer que a justiça seja feita. Mas você precisa tentar, você, como síndico responsável pelo condomínio, tentando o melhor para todos, você tem uma obrigação moral, não é de lei, vamos deixar isso claro, é uma obrigação moral de uma tentativa de reconciliação. Porém, essa tentativa de reconciliação, quando chega lá na frente, no momento de uma ação do condomínio contra o morador antissocial, vai ser muito bem vista por parte do juiz. Por quê? Eles vão perceber que, ok, teve um condômino que então sofreu, diz que sofreu, ele entrou com boletim de ocorrência, ele entrou com ação, está em julgamento, ou foi julgada, ou qual é a situação. Depois, houve a multa para cumprir o regulamento, mas houve uma tentativa de conciliação, de acerto entre as partes. Então, o juiz vê isso com bons olhos em relação ao condomínio e ao síndico. Por isso que é importante agir desta forma, tá? Agora, vai dar certo essa tentativa de conciliação? Talvez não dê, mas você tentou. Agora, se der, poxa, melhor ainda. As partes ali se desculpam, se acertam, e aquele climão horrível de medo, de raiva, de perseguição acaba dentro
do condomínio em relação àqueles condôminos, tá? Tanto aquele que foi agredido verbalmente ou fisicamente, quanto aquele que foi o agressor, né? Nessa circunstância, então, resta ao síndico fazer o que eu chamo de acompanhamento, porque não existe processo contra um condômino, processo chamado de morador antissocial, se houve uma ocorrência. Agora, se existem ocorrências reiteradas, aí você pode entrar com ação de morador antissocial, que é o pedido de expulsar ele do condomínio, tá certo? Quando o síndico faz este acompanhamento, ele vai acompanhar por um período. E aqui é onde eu falo que o condômino, no meu caso aqui, é muito inteligente, porque ele age uma, duas vezes e depois ele para. Espera passar um tempo de 1 ano, 2, age uma, duas vezes e espera. É nessa circunstância que ter toda a documentação faz a diferença. Por quê? Porque talvez você não possa aplicar uma multa em dobro, triplo, sabe-se lá como está na tua convenção, por conta de a reincidência não ter sido dentro do mesmo ano. Tem convenções que falam isso. Mas você pode, por conta de um histórico antissocial nos últimos anos, juntar processos, juntar situações, juntar documentações. Tá? Então, alguém fez boletim de ocorrência? Tem uma cópia. Alguém entrou com ação? Tenha uma cópia. E para você que é síndico não é difícil, porque aquela pessoa que, normalmente, quando ocorre um barraco, vamos falar assim, quando ocorre um problema no condomínio, todo mundo fica sabendo. O síndico é um dos primeiros a ser informado, porque a parte ofendida quer uma atitude. É nesse momento que você tem que, então, orientar o boletim, orientar a entrar com a ação e já solicitar a sua cópia, para que você tenha isso documentado, arquivado, para usar futuramente. Bom, durante esse período de acompanhamento, ocorreu de novo? Poxa, não perca tempo. Chame a assembleia, ok? Convoque uma assembleia, aonde o edital vai ser deliberar sobre condômino antissocial. Deliberar sobre condômino antissocial. Decidir entrar com ação ou outra pena alternativa. Ok? E ali você vai, então, ter a assembleia. Na assembleia tem que se apresentar fatos. Com este membro antissocial presente ou não, ele, como condômino, será convidado como todos os outros. Os fatos serão apresentados, ok? E dentro dos fatos apresentados, toma-se o voto. É claro que se os condôminos não estiverem conscientes de tudo que está acontecendo, vai gerar no ouvido do condômino o seguinte: vou entrar com uma ação, vai aumentar minha despesa de um problema que não é meu. Aconteceu com um cara do outro bloco. Aconteceu com um camarada do primeiro andar, eu estou no 10º. Aconteceu com um cara do 13º, eu estou no 5º andar. Entre aspas, eu não corro risco. Ele coloca o carro dele na vaga 50, a minha está na vaga 150, então eu estou longe, eu não corro risco. E aqui na Assembleia que você precisa trabalhar essa questão. Por quê? Os condôminos precisam entender que ele pode ser o próximo. Ponto 1. Ele pode ser o próximo, porque ele pode encontrar com o cara em um dia que o camarada está maluco da cabeça, não é? Que ele tem esses surtos, ele pode encontrar com ele no corredor, ele pode encontrar com ele descendo a rampa para ir para o estacionamento, ele pode encontrar com ele dentro do elevador, ele pode encontrar com ele na piscina, na quadra, em qualquer lugar. Ok? Então,
primeiro ponto, ao apresentar o assunto, antes de tomar voto, traga os condôminos para estarem devidamente conscientizados que eles também correm risco de serem agredidos. Ponto 1. Ponto 2. No caso do condomínio não fazer nada em relação a isto, o condomínio pode ser processado pelo condômino que foi agredido. Olha que situação. Então, vamos pegar aqui que houveram 3 casos. E esses 3 casos se juntam. Olha, nós somos agredidos, nós entramos com ação, fizemos o boletim, entramos com ação, porém o condomínio não multou, o condomínio não se posicionou, o condomínio não resolveu a parte dele. Vamos processar o condomínio em nome do síndico, vamos processar para que seja responsabilizado pelas próximas ações. Olha que coisa. Então, quando você, como síndico, apresenta tudo isso aos condôminos, mostrando que eles correm o risco físico ou emocional de serem os próximos, e quando eles correm o risco financeiro de ter que pagar a conta de um processo, eles param para pensar e vão se colocar no lugar daquela mãe que teve que socorrer a filha ensanguentada e levar para o hospital para reafirmar os pontos de uma perna quebrada. Eles vão se colocar no lugar de um pai que estava defendendo um filho de 9 anos de idade. Eles vão se colocar no lugar de uma mãe que teve a porta, tentou invadir um apartamento e ela fechou a porta ali porque tinha tido neném fazia 15 dias, criança tinha 9 em casa, entendeu? Então, quando o condômino for colocado no lugar do outro e ver que ele também está sofrendo, correndo risco, ele vai estar mais propenso a tomar uma decisão. Até então, nós não podemos dizer se vamos ganhar ou perder a ação. Mas, se todos os processos tiverem sido seguidos nesta ordem, né, devidamente documentados, a chance de ganhar a ação é muito grande. Quais são... Bom, e o último passo, após votação, se houve voto para entrar com a ação, é entrar com a ação. Veja que nós falamos aqui, então, para vocês de 7 passos para ter êxito em uma ação contra um condômino antissocial. Eu quero colocar aqui 3 cuidados que você precisa ter em relação a essa ação. Bom, 3 não, 4. O primeiro cuidado é seguir os passos, esses 7 passos que eu oriento. Esse é primordial. Como eu falei, se um deles não ocorrer, os demais não vão ocorrer. Tá? Você não pode entrar com uma ação contra um condômino se não tiver voto de assembleia. Quem entra com a ação não é a pessoa do síndico, é o condomínio devidamente representado pelo síndico. Então, por isso, tem que ter voto. Você não vai conseguir fazer uma assembleia se você não registrar que houve tentativas reiteradas dessa conduta antissocial. E você não poderá comprovar isso se você não aplicou a multa. E você jamais vai aplicar a multa se você não está documentado de todas essas situações. Bom, falando disso, então, primeiro é seguir os passos. O segundo, e aqui eu vejo como um dos mais graves, tá? É não cair na provocação do condômino antissocial. Não cair na provocação do condômino antissocial. Veja, de um lado, ele está sendo acusado de ser agressor. Ele vai tentar, muitas vezes, isso tem históricos assim, que ele vai tentar, então, mostrar que ele é a parte... É o contrário, ele não é o agressor, ele é o agredido. Ele apenas estava se defendendo. E para ele entrar com esse tipo de ação, basta que ele comprove
em algum momento que alguém o agrediu verbalmente ou fisicamente. Isso é prato cheio para um advogado de defesa apresentar recurso no juiz, seja com celular, seja com algo gravado, ou seja por alguma outra testemunha, que fale que não, olha, nós vimos ele sendo agredido. Nós vimos que ele foi xingado. Nós vimos que as crianças o xingavam e por isso que ele revidava. Então, se há essa situação de cair na provocação, a probabilidade de perder a ação ela é muito grande. Ou até mesmo da ação reverter, ela é muito grande. Nesse ponto foi onde nós tivemos problemas aqui em 2 pontos, né? Nessa questão da provocação e na questão da documentação. Veja que eu disse para você que você, síndico, tem que ter uma cópia do boletim. Então, olha só, quando na Assembleia tomou-se o voto para processar este condômino antissocial, eu então fui para o advogado. E o advogado falou assim, cópia dos boletins. Aí eu fui para os condôminos, cópia dos boletins. Aí eu descobri que nem todos tinham boletim. Aí já diminuiu o número de pessoas. Cópia das ações. Aí algumas pessoas tinham feito boletim e não tinham entrado com ação, né? Automaticamente caiu por terra. Eu não tinha como ir adiante, porque o ofendido não deu sequência no trâmite. Não basta você abrir o boletim, você tem que abrir o boletim e entrar com a ação. Como eu não tinha, de alguns, cópia do boletim, de outros, a ação, o número reduziu ainda mais. E ao número reduzir ainda mais, eu fiquei numa situação que eu não podia entrar com processo. Porque se eu entrasse com processo, eu iria apresentar informações que não eram completas. Tive também um caso de um condômino que tinha entrado com a ação e ele tinha ganho em relação à ação, como foi um dos primeiros casos que entrou, fez boletim, foi com a ação até o final, a decisão do juiz naquele momento, porque a decisão não era se ele era condômino antissocial ou não, como ele seria penalizado por ter sido agressor. E ali, a definição final foi X cestas básicas, serviço comunitário, coisas assim, né? E pedido de desculpas. Acabou. Essa foi a pena. E é nesse tipo de circunstância que eu falo para vocês. Vai minando as possibilidades. Bom, quando a gente queria entrar com a ação e o advogado falou, espera um pouco, era por falta de documentação. E o outro ponto que nós caímos, e que eu quero orientar para você não cair, não cair na provocação. Teve uma vez que o camarada chegou aqui e foi dessa vez que ele tentou invadir um apartamento. Ele tocou, pediu pelo condômino, o condômino não estava a esposa não tinha o olho mágico, ela abriu a porta e falou, meu esposo não está. E aí ele pôs a mão para entrar no apartamento. Ela fechou a porta, ele pôs o pé, então ali houve um momento muito delicado. Ela ligou para o esposo e quando o esposo chegou no condomínio, ele não estava, ele tinha saído e o esposo ficou esperando. E quando aquele camarada chegou, houve ali violência física mesmo, ele apanhou bastante aquele dia. Nessa situação, ele conseguiu abrir um boletim de ocorrência e dizer que apanhou dentro do condomínio. Olha a circunstância, para tentar reverter a situação de que ele era a vítima. Então, quando ele andava, para vocês terem uma ideia, com o celular gravando a gente
Ele parava assim e ficava com o celular na nossa frente, assim, para ver se alguém ia xingar, falar alguma coisa, chamar de maluco. Tudo muito pensado, muito arquitetado. Eu estou falando isso para você entender o que passa na cabeça de um doente desse. O que ele quer, na verdade, ele está agindo com sabedoria para tentar reverter a ação. Quando todo esse histórico foi passado para o advogado falou, espera, porque vocês não seguiram todos os passos, vocês caíram na provocação, vocês não têm toda a documentação. Ok? Entendam isso. Sigam os passos, não caia na provocação e tenha tudo documentado. Siga os 7 passos. Seguindo os 7 passos, vocês vão conseguir processar o antissocial. Vocês vão conseguir solicitar o pedido de expulsão dele do condomínio. E aqui eu percebi que o grupo, quando respondeu, perguntou, era inquilino ou era condômino morador? Pessoal, no caso de ser inquilino, é mais fácil, porém o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Não é porque um inquilino arrumou confusão com um condômino, né, vizinho, que você vai conseguir pedir a expulsão dele. Não consegue. Não consegue. Você vai até falar com o dono do apartamento, mas o dono do apartamento vai falar, eu vou perder meu aluguel. Entende? Então, é mais fácil, e agora eu vou explicar o motivo pelo qual é mais fácil. Nesse caso que eu estou contando para vocês, o agravante ainda é que ele só tem este imóvel no nome dele. Como ele só tem um imóvel no nome dele, para ele ser expulso, ele vai ser expulso para onde? Então, alguns juízes, e isso é terrível e triste, né? Tem uma interpretação social muito apelativa do tipo, coitadinho, ele não vai ter para onde ir, ele vai ter que sair da sua própria unidade. Vamos dar uma medida protetiva, vamos aplicar uma pena e como não foi um caso assim de morte, não vai dar cadeia, não vai dar nada disso, e acaba, muitas vezes, mesmo o condomínio entre com ação, muitas vezes acaba ele ficando no condomínio mesmo, com aquela cara de pau, né? Desculpa o termo, sem vergonha, de ter feito tudo errado e ainda rindo dos outros, que entrou com ação e não deu em nada. Então, veja, você pode fazer todos os processos certos, mas a nossa justiça, infelizmente, ainda tem muito disso do social, do coitadinho, né? O condomínio tem 100 moradores, 200 moradores, e ele é um único coitado que não tem aonde ir, precisa continuar na unidade. No caso do inquilino, não, porque no caso do inquilino você junta todas as provas, você não precisa nem juntar aqui uma ação de assembleia, você não precisa entrar com ação para expulsá-lo. Você vai primeiro, antes de entrar na questão assembleia, falar com o proprietário e falar, olha, nós iremos processar a sua unidade, porque aí o processo é a unidade que é processada. A pessoa é processada civilmente, vai responder pelo caso de agressão, mas em relação a condomínio, o condomínio vai processar a unidade, para que a unidade tome as providências e que a unidade seja responsabilizada por todos os atos. Nesse caso, eu falo para você, é mais fácil quando é inquilino. Agora, quando é condômino, torna-se mais difícil. E o último cuidado é estar com o advogado certo. Sempre que você, se precisar, espero que não precise, entrar com uma ação de condômino ou morador antissocial, procure um advogado que tenha experiência nisso. Porque não adianta você pegar um tributarista, não adianta você pegar, ele não vai aceitar. Se você pega um melhor advogado, por exemplo, civil, se ele está acostumado a trabalhar em relação a condenados que vão presos e etc., porta de cadeia, ele tem esse perfil, outra coisa. Pode ser um advogado da vara familiar, né? É civil também, mas é familiar. Então, ele tem uma outra forma de tratar.
tem que ter experiência, gente. O cara tem que ter experiência e tem que comprovar para você, ó, tá aqui o contato do síndico, do condomínio, onde nós conseguimos expulsar o antissocial. Porque senão pode ser que o seu advogado, por melhor que seja para o mercado ou na área que ele atue, não vai conseguir agir da forma correta. É isso. Eu queria aproveitar agora o momento e abrir para vocês, né? Se vocês querem fazer alguma pergunta sobre este caso, senão a gente vai também passar para perguntas sobre o estudo em geral ou sobre situações no condomínio, tá bom? Quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode abrir e a gente vai dar oportunidade. Boa noite, David, tudo bem? Eu não vou Tudo. ligar a câmera porque eu tô na rua, tá? Eu tô participando, mas estou na rua, tô dentro do carro. Por isso Não, que eu não liguei a pode câmera. ligar. Viu, Maria Luísa? Pode ligar, não tem Oi, problema. Eu estava vendo você aí no banco do passageiro. no banco do passageiro, não estou dirigindo não, tá? Isso, então, pode abrir, vai lá. Entra aí com a gente. Ok. David, o seguinte, como eu vi toda a tua eu acredito que eu não peguei no início a explicação aí, mas claro que como você explicou aí do inquilino é mais fácil, porque daí a gente entra em contato com a imobiliária, que está alugando tudo, e se é o proprietário, né? Eu tive um caso ano passado de um dos de proprietário, até não ameaçou diretamente a mim, mas mandou recados, né? Que eu estava pegando no pé dele, não era verdade, e que chegou até a ameaçar com gestos de arma, que poderia estar usando arma, né? Mas proprietário, como eu não seguia esses passos de gravar, de filmar, nada, eu fiquei quieta, eu não dei margem para ele continuar, ele provocou, eu fiz de conta que não sabia de nada, e ignorei, e acabou que ele parou com as provocações, né? Mas se continuasse, sendo morador, o único imóvel, se não pegar um advogado bom, acaba ficando por isso mesmo. Sim, eu acredito nisso, porque quando você pode pegar um bom advogado, mas que não tem experiência no assunto, ele não vai saber exatamente todos os trâmites que ele deveria seguir, todas as jurisprudências que ele poderia apresentar ao juiz, porque às vezes você pega um juiz que, ok, é um bom juiz, mas não está acostumado com aquele tipo de situação. E o que os advogados fazem muito em uma defesa ou acusação é apresentar jurisprudências de outros advogados, de outros juízes e de outras instâncias por todo o Brasil para elucidar para aquele juiz, né? É essa que é a situação. Então, no teu caso, eu entendo que ele tentou te intimidar, né? Ele conseguiu te intimidar. Você preferiu ficar calada porque você corria risco. E é natural isso, e não é nenhuma vergonha isso, tá? É natural isso do ser humano. A gente fica acuado, a gente tem medo. Então, numa situação dessa, esse camarada talvez até venha fazer algo errado, e sempre no teu subconsciente vai estar assim, ó, não mexe com ele que ele é perigoso. Ele falou que ia, né, usar uma arma. Ok, você não tinha gravado, mas naquele momento, se você sofreu esse tipo de abuso, né, abuso que eu estou, né, esse tipo de agressão emocional, você deveria ter feito o boletim. Sim. Você deveria, como síndica, ter notificado ele, tá certo? E se ocorresse novamente, se você quisesse dar uma colher de chá, eu não sei como é que está na tua convenção, então, citar, né, no protocolo, colocar lá, olha, você agiu errado, existe testemunha A ou B, ou mesmo sem testemunha, você coloca, você agiu assim, assim, assado, eu fiz boletim de ocorrência contra você, e o próximo passo agora, você será multado, se você continuar, ok? Sim. Estou entrando com ação pedindo medidas restritivas contra você, porque você tentou me intimidar. Então, você declara isso.
boletim, ação e multa com protocolo, registrada. Aí você começa a se defender, porque ele precisa entender, o agressor, Maria, o agressor, isso em todas as áreas, ele precisa entender que existem limites. Quando um agressor, por exemplo, quando um agressor vem, no caso vamos pegar aqui no caso de violência doméstica, e a esposa apanha calada uma vez, é xingada e humilhada calada duas, apanha de novo três, e ela fica calada sempre, ele entende que não tem limites. Então, ele sempre vai agir. Ele sempre vai ser agressivo. Agora, quando aparecem os limites, foi dado para ele sinais de que você está disposta a lutar pelos teus direitos. Ok? Então, caso esse indivíduo, esse condômino de conduta totalmente errada, haja com você assim novamente, tome esse caminho, siga esses 7 passos das ações. Por quê? Porque quem faz uma vez faz duas, viu, Maria? É isso que eu queria dizer. O agressor, enquanto ele não encontra a parede mostrando o limite para ele, ele vai agir de novo. Pode ser que demore um pouco. Então, quando ele agir de novo, você vai ter a primeira vez esse registro em boletim, né? Então, por isso que eu digo, aí você vai ter que esperar uma nova ação para poder juntar mais provas e mostrar que é reiterado, tá? Então, eu agiria, tá bom? Agora, o certo é, Deus queira que não tenha uma próxima vez, né? E se houver, começar do zero, vamos dizer assim, começar agindo de acordo com o que deve ser feito. É isso mesmo. Esse é o caminho, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Alguém mais gostaria de fazer a sua pergunta sobre esse caso? Ninguém. Tá bem. Então, nós encerramos essa parte da mentoria e eu gostaria de abrir para vocês. Alguém gostaria de mandar alguma pergunta sobre algo que esteja estudando ou algo que esteja acontecendo no condomínio? Eu queira participar para nós, para a gente poder aqui falar do assunto? Eu só vou participar. Está ouvindo? Sim, Laurilo. Estamos ouvindo você, sim. Eu só vou participar de uma situação que aconteceu essa semana, né? Lembra que há um tempo atrás eu falei do pessoal que pegava as coisas e não pagava no marketing, né? Lembro. E daí eu até ficava assim, fiquei magoado, né? Porque foi uma coisa que foi colocada ali para o bem de todos e no fim não dava certo porque alguém estava se passando. E essa semana então deu para identificar o malandro, vamos dizer assim, porque ele abusou da situação, né? Ele chegou uma mercadoria de um morador e a gente tem assim a assistência da Porter, né? Então é tudo filmado, registrado, né? E a procedência certa é o Mercado Livre chegar, chamar o apartamento, né? E daí a pessoa vai lá e recebe. O que ele fez? Ele, quando viu que o Mercado Livre estava chegando, ele já saiu direto e se fez de dono e pegou a mercadoria para ele, tá? Daí ele se ralou, né? Porque foi tudo filmado, né? Que é todo o acompanhamento dele, né? Que filma desde a rua onde ele abordou a pessoa, né? Deu uma identidade falsa, coisa que eu acho que até não sei como é que eles orientam, né? Mas dizem que eles nem olham muito a identidade, nada, né? Que é só a pessoa dá um nome, se é falso ou não, nem tá, né? Eles querem entregar mercadoria. Mas, então, ele deu esse nome falso, só que ficou registrado, ficou a imagem dele, recebendo o pacote, tudo. E aí, então, foi o que tem no estatuto do condomínio,
é que o proprietário ele não era Aham. né? Então, o proprietário é responsável. Daí o proprietário foi responsabilizado pelo volume, foi entre o proprietário e ele. Ele não está mais, vamos dizer, praticamente é expulso de entrar no prédio. O nome dele não consta mais. Mas, graças a isso aí, pelo menos pegamos quem estava pegando as mercadorias do barzinho. Veja que Então, situação, né? é, Parabéns, eu vi os seus depoimentos da semana, tem, muita coisa é, resolvida, né? E é o bandido, o agressor, ele não vai agir uma vez só. Ele vai agir é isso uma, mesmo. vai agir duas. Aqui no condomínio, eu tive uma situação muito interessante, e já vou dar a palavra para o nosso amigo João, mas eu tive uma situação muito interessante no condomínio. O sinal que Sim, tinha assinado, mas ao ah, comparar assinaturas, ficou sim, da comprovado que não era o verdade, manutencista, ok? E não tinha feito entrega. sim, tá. E com registro de outros Ah, documentos de assinatura no próprio correio, veja, do próprio correio, ficou pois é, comprovado. que não Olha que tá. situação. Né? Exato. Por isso que a Câmara ajuda mesmo. Ajuda, é muito importante. É. Valeu, Laurilo. Depois a gente Valeu. vai marcar um outro horário para você contar mais essas experiências aí. Obrigado. Tá. Vou empilhando elas. Tá bem, então. Eu quero chamar aqui o João Ramos, é é um outro colega nosso aqui. Sim, Vamos lá, João. sim. Boa noite a todos, boa noite, Boa noite. David. Vamos lá. É cortar o mal pela raiz. O que é cortar o mal pela raiz? Você acabar com a fofoca ou com a conversa fiada logo de pã. Recebi um grupo gestor do Bradesco que comprou 30 salas comerciais no meu prédio. Eu recebi um rapaz lá, gente muito boa, aparentemente, muito solícito, aquelas conversas todas, montou a sala bonita para vender os negócios dele lá, né? Vender as salas comerciais e outros empreendimentos, até de outras empresas de construção Ok. civil. Aí eu passei aquela pesquisa que eu tinha falado contigo sobre a limpeza dos estacionamentos. E os dois haters lá, os dois conselheiros que não são conselheiros, que os conselheiros eles têm que adicionar, somar junto com o síndico, não atrapalhar o bom serviço. Por guerras internas deles mesmo, conflitos internos, que até aí, para mim, é com eles mesmo. Aí eu falei para o rapaz, não, estou aqui, eu tenho tantas salas, eu assino. Falei, beleza, show de bola, o cara é muito simpático. Mas eu falei para o meu assistente, para o Natan, Natan, tem um ditado na roça que diz que cavalo dado não se olha os dentes, mas esse rapaz é muito bonzinho, né? Vamos ficar espertos, porque até meu professor falava para o professor Davis do curso, falou para não confiar em todo mundo, não. Isso aqui é quase uma guerra. Aí eu Estou te ouvindo. Eu não sei os outros. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Beleza. Eu Tá me estou ouvindo. ouvindo? Desculpe, então, só continue, João, por favor. Beleza. Eu estou te ouvindo bem. Aí, enfim, fiquei assim, agradecido pela participação dele, pela toda aquela gentileza, etc. Aí, semana passada, ele me ligou. João, como é que está, meu camarada? Tudo bem? Como é que está? Beleza? Tudo bem, queridão? Como é que você está? Beleza? Beleza. Como você
milhões para fazer um workshop lá, um work, não sei das contas aí, para poder vender meus negócios lá, receber as pessoas. Eu falei, não tem condições, porque, de acordo com a Assembleia de 17 de maio de 2017, aquele espaço ali é um espaço alugado com a taxa de 30% do condomínio. Tá? Taxa de 30% em cima da sua cota condominal. Você vai pagar ali merrequinha. Não sei quanto é a sua coisa, mas deve dar uns R$ 80 por aí. Não é muito dinheiro. Aí o rapaz subiu nas tamancas. Foi por... porque eu pensei que a gente era parceiro. Eu falei, você está me sugestionando corrupção? Ele, não é isso. Ele disse, é isso sim, amigo. Aí ele foi para o meu assistente para poder pegar a liberação da chave, que eu tinha que assinar. Aí ele descascou. Aí desfalou a minha fala. E no outro dia, nesse dia eu não fui no prédio, mas no outro dia eu fui no prédio. Coincidentemente, eu entrei no elevador. Eu estava no elevador, ele entrou, com a cara mais feia do mundo. A cara mais feia do mundo. Eu falei, bom dia, João, como é que você está, meu amigo? Seu certinho, como não tivesse acontecido nada. Resolveu lá o aluguel da sala com o Natan, agendou direitinho, ele agendei. Eu falei, você está com essa carinha feia por quê? O que está acontecendo? O rapaz parecia que estava se tremendo todo, que eu sempre estou firme no que eu falo. Rapaz, entenda uma coisa, eu sou aqui o síndico do prédio. Eu, como síndico, eu cumpro as obrigações do prédio. Eu procuro ser o mais firme possível com o regimento interno e com a convenção do meu condomínio. O João Ramos, ele, da porta para fora, ele vai te ajudar, assim, vai te levar de carro. Me leva em Belo Horizonte. Vamos lá, bora. Mas porque eu posso fazer isso. Dentro do condomínio, você bem firme com você. Eu não posso fazer essas coisas. Não, eu tenho nada disso. Graças a Deus que não teve ali. Tenha um bom dia e vamos tocar a vida. Acabou o assunto ali. Porque se a gente não for firme, professor, a gente fica na mão desses caras. E se a gente não ficar na mão desses caras, isso vira uma bola de neve no condomínio. Então, cumprir as regras e cortar o mal pela raiz. Não dá, não dá. A gente só pode ir até onde a gente pode ir. Se for uma coisa, igual as pessoas falam, tem como deixar o carro aí? Eu tenho quase 40 vagas lá de estacionamento. E eu tenho liberação de alguns donos que falam assim, não, João, você pode usar as vagas aí, não tem problema nenhum. Tem procurações de alguns de uns condôminos lá que tem 4, 5 vagas, você pode usar a vaga que você quiser. Então, às vezes, fala, pode ficar? Pode ficar um dia aí, não tem problema não, amanhã você tira o carro. Então, tem coisas que você pode ajudar e tem coisas que não. Então, ninguém pode me cobrar por vagas. Eu cheguei e não tinha vaga. São 74 vagas. E o prédio está vazio, só tem 42 ocupações. Então, eu fico tranquilo na questão desse gerenciamento. Mas olha, isso é muito bom que você está falando para nós, porque normalmente a gente acaba realmente tendo essa questão de não se posicionar, né? E quando a gente não se posiciona, é onde vem esse tipo de problema que você está citando para mim, né? Porque a gente não se posiciona, automaticamente o outro começa a achar que sempre é o dono da razão, que está com a verdade, e ainda polui a cabeça dos outros. Então, nisso aí, parabéns, fica aqui para nós essa lição que você nos deu. E teve mais um critério, que ele falou assim, não, que agora eu quero ver isso, quero ver aquilo outro. Aí eu liguei para a administradora e falei assim, levanta a ficha desse caboclo para mim. Ela falou assim, antes eu falei para o meu assistente, meu assistente com medo, falou assim, não, João, ele tem 30 salas, são 30 votos. Eu falei, Natan, aprenda que você é jovem. Eu não negocio com bandido, isso é bandidismo. E se eu fico na mão desse pessoal, já era, compadre. Então, a coisa aqui é séria. Aí eu liguei para a administradora e falei assim, levanta a ficha desse sujeito. Peão. Devedor. Não deve não. Não deve que o Bradesco paga.
Mas ele é do grupo gestor, ele é empregado de um cara. É outro cara que é responsável. Então, ele não tem poder nenhum sobre o condomínio. Só quem tem poder sobre o condomínio é o Bradesco, que tem as 30 salas. Então, quanto a isso, eu falei, é mais um na fila do pão. É só mais um. É só mais um. Ok, gente. Olha, está aí. Hoje nós pudemos, então, estudar 3 assuntos. A questão do condômino antissocial. Nós pudemos estudar a questão apresentada aí pelo Laurilo da importância do uso das câmeras, que acabou pegando lá o meliante. E tivemos aqui a alegria também de ouvir o João explicando a importância de cortar o mal pela raiz. Eu fico feliz em ter todos aqui conosco. Nossa mentoria será publicada durante a semana, ainda até semana que vem, no máximo estará lá na nossa sala de estudos, no nosso grupo de estudos, e aqueles que não puderam pegar desde o início poderão assistir lá. E, com isso, vamos continuar os estudos, tá bem? Tendo dúvidas, mande para nós, mas não se esqueça, vamos seguindo os estudos, seguindo passo a passo, para ter sucesso lá na frente. Grande abraço, gente. Obrigada. Até mais. Boa noite. Deus abençoe. Vocês também. Amém.